Boa noite. Está saindo o som da caixa? Não? Vocês me escutam? Beleza. Então, tema de hoje, tormentos voluntários. Qual que é a história deste tema? Ele caiu num belo dia, no Evangelho do Lar, que eu faço semanalmente, tormentos voluntários. Ele faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. E aí eu pergunto para vocês, o que seriam os tormentos voluntários? Confesso que quando caiu esse título, eu fiquei pensando, quem em sã consciência se atormenta voluntariamente? Né? Tipo, por que o Evangelho tem que sinalizar um tema com esse tópico, os tormentos voluntários? Porque em sã consciência nós iríamos caminhar na direção da tormenta. Se a gente vê uma tormenta na frente da gente, a gente faz o quê? A gente se abriga. A gente não vai na direção dela, muito antes pelo contrário, a gente procura se proteger. Mas então, por que o Evangelho traz os tormentos voluntários? Vocês se atormentam voluntariamente no seu dia a dia? Vocês já pararam para pensar nisso? Sim, não, umas caras assim, pode ser, não, ela é louca, ela não sabe o que ela está falando. Enfim, o que diz? É um tópico bem pequeno de 3 parágrafos, eu praticamente trago todos eles aqui. E o primeiro parágrafo diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Ou seja, vivemos num mundo de provas e expiações, então esse não é um mundo de felicidades sem mescla. Teremos momentos de felicidade e momentos nem tão felizes, com tormentas e com dificuldades. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são previlar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, e coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que estão nas suas mãos evitar. Eu acho que esse é o grande reflexão desse tema. São voluntários. Está nas minhas mãos evitar esse tipo de tormento. Mas eu busco. E aí, aqui a pergunta é, qual é a bússola que eu uso? Eu uso a bússola dos bens perecíveis ou dos bens imperecíveis? Eu uso a bússola que me direciona nos bens materiais, nas questões terrenas, ou a bússola que me direciona nas coisas de Deus, as coisas imperecíveis. E aqui eu trouxe algumas imagens para a gente refletir um pouco do que seriam esses tormentos. O que essas imagens nos dizem? Aquelas 2 jovens ganharam 2 plantas em algum contexto, não sei, ou foi batida foto. Aqui está com a planta maior, está feliz. Aqui ganhou a menor, está feliz também, né? Bem feliz. Quanto a gente não corre na vida atrás do dinheiro quando consegue alcançar, se consegue alcançar, está no final. Estamos sempre constantemente conectados e ligados nessa busca pelos bens materiais, pelo carro, pela casa, pela roupa, pelo status. E aqui mostra muito, como também das jovens, a inveja. E infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina.
Parece que a gente não fica feliz, a maioria das pessoas não ficam felizes quando vem alguém conquistar alguma coisa. Não se alegra com a conquista do outro. E pior, já é ruim não se alegrar. Pior é ele quando tenta boicotar, que é o que o sujeito está fazendo aqui. A lá de cima só está invejando a árvore da outra que é maior. Mas aqui ele está boicotando o seu colega que está subindo a escada. Eu lembro muito no cotidiano, se a gente pensar, dentro da nossa profissão, a gente pensa, eu vou ajudar meu colega, né? Vou ajudar meu colega. Mas meu colega é meu concorrente. No meu caso, que sou autônoma, teoricamente, os colegas são concorrentes, né? O colega da área em si, que trabalha na mesma coisa, é meu concorrente. Certo? Mas será que eu vou deixar de ajudar uma pessoa porque ela pode concorrer comigo? Será que vai me atrapalhar, de fato, isso? Se eu posso ajudar alguém na minha área ou em qualquer outra área, vai ser realmente algo que vai puxar o meu tapete, um auxiliar? Se eu indicar um profissional que trabalha na mesma área que eu? São pequenas coisas do cotidiano que a gente não para pensar, que às vezes a gente pode estar sendo ganancioso, a gente pode estar sendo egoísta, a gente pode estar sendo invejoso, né? E é muito automático isso. Hoje eu recebi no grupo de trabalho uma demanda que dizia assim: preciso de um profissional que faça 2x. E eu pensei assim, cara, eu sei fazer 2x, mas eu estou focado no triplo X. Mas eu podia fazer o 2x. Aí aquela coisinha assim, né, o diabinho assim, vai lá, pega lá, vai lá, se informa, busca. Cara, mas eu estou focado em outra coisa, para que eu vou ir para lá? Para que eu vou tirar a oportunidade de alguém que pode querer fazer aquele 2x, se não é algo que me interesse, não é algo que me chame a atenção nesse momento, mas eu vou porque surgiu a oportunidade. Tipo assim, pensei, não, mas não é isso que eu quero, não vou deixar que outra pessoa se oportunize com isso. E se eu souber de alguém que saiba fazer muito bem o 2x, eu vou indicar. Mas muitas vezes a gente não faz isso no cotidiano. A gente fica olhando a árvore do outro. A gente não tem aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Eu até procurei imagens na internet, mas não achei uma que me atendesse. E algumas na internet dizem assim, é mais verde porque o vizinho é de plástico. Mas assim, a grama do vizinho é mais verde, talvez porque o vizinho se dedicou para aquela grama estar mais verde. Ele cuidou, ele investiu ali. Enquanto o invejoso fica fazendo o que é? Olhando a grama do vizinho. Ele não olha para a sua grama e o que ele pode fazer de bom para a sua grama. Ele fica preocupado com aquilo que ele não tem. Que eu não tenho. E aí nesse pequeno texto no Vida e Espírito diz assim: tormentos voluntários são aqueles tormentos criados por nós mesmos, por procurarmos a felicidade nas coisas materiais, por fazermos o que não deveríamos, por falarmos o que não poderíamos, por alimentarmos em nós mesmos sentimentos que contradizem os princípios de amor e caridade ensinados por Jesus. Então, no momento em que eu não indico, no momento que eu não perdoo, no momento que eu não peço desculpa, no momento que eu não sou grata, eu estou criando para mim um tormento voluntário. No momento que eu cobiço do outro algo, eu estou criando para mim um tormento voluntário. Eu estou achando aquele velho ditado bem básico, sarna para mim coçar. Sendo bem preto no branco. Porque quão é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas o quão é difícil às vezes a gente perdoar uma pessoa. Mas o quanto é libertador perdoar uma pessoa. O quanto é bom a gente ser grato pelo que a gente tem. E não invejoso pelo que a gente não tem. Qual é o sentimento que cada uma dessas opções deixam nos nossos corações para a nossa vida, no nosso cotidiano? E isso é uma decisão diária que a gente não se percebe que faz, mas a gente está fazendo o tempo inteiro.
No momento que eu corto um carro no trânsito, que eu vou xingar o cara que me ultrapassou. No momento em que um patrão me falou meio atravessado alguma coisa e eu entro na energia e brigo com ele. É muito comum nas relações as pessoas criarem atritos por orgulho, por insegurança, por medo, por vaidade. E acabam virando uma bola de neve negativa que só se alimenta. E alguém tem que estancar esse fornecimento de energia negativa. Que esses são os tormentos voluntários. O que você vai alimentar? Aquilo, a gratidão, o perdão, o amor, os ensinamentos que Jesus nos traz? Ou a raiva, o egoísmo, a vaidade, a ganância, a inveja? Haverá maiores do que os que sobre os tormentos ele está falando, haverá maiores do que os que derivam da inveja e dos ciúmes? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente fibricitantes. O que não tem e os outros possuem me causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar o que eles estão próximos. Toda alegria em excitar dos que se lhe assemelham pela insensatez, a raiva dos ciúmes que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. A pessoa que entra nessa energia da cobiça, da ganância, ela fica numa efervescência, como diz bem o texto do Evangelho, e que parece que se alimenta que quanto mais o outro cair, quanto mais o outro se estrepar, quanto mais o outro se prejudicar, mais eu fico feliz com isso. E isso a gente pode olhar como clássico as novelas que a gente vê, né? Sempre tem um vilão que está sempre detonando, e quanto mais detona, mais fica feliz, mas no final o que acontece? Geralmente, desde a Disney e tudo mais, dessas histórias, o vilão sempre perde. Porque o bem sempre vence. E não é porque é Disney, não é porque é historinha. Jesus já nos ensina isso. O amor vence. O amor é o único sentimento que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Ele tem uma equação maluca que quanto mais você disponibiliza, ele parece que tem um fermentinho próprio lá que ele transborda. Ao contrário da raiva, dos ciúmes. Mas a gente tem que aprender a confiar nisso, aprender a confiar no que Jesus nos ensinou. É difícil, é duro às vezes a gente fazer a coisa certa, mas muito mais difícil as consequências da gente não fazer. A gente muitas vezes adia uma verdade complicada, que lá na frente vai ser um terremoto destruidor. São essas questões que a gente tem que entender. E apesar da nossa sociedade dizer e parecer que quem está certo, quem faz o certo é o errado, estamos num mundo de provas e expiações. Então precisamos lutar contra isso para poder mostrar que o que é certo é certo. Esse capítulo 5, o título dele é Bem-aventurados os aflitos. E nesse trecho do Evangelho, ele traz: não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm nos céus as compensações merecidas. Quem está no processo de tormento voluntário, ele está no processo de aflição. Mas as causas das suas aflições são voluntárias e negativas. Então, ele não cabe nesse acolhimento, nessa consolação de Deus, porque ele está se desviando de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico,
porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele, é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? E aí a gente lembra aquele momento, aquela passagem do Evangelho, dos pescadores que são recolhidos no meio da tormenta por Jesus. A calma e a tranquilidade da fé e do resgate que veio. Não tem nada mais recompensador do que a paz de espírito. Nada melhor do que a tranquilidade. E quem viveu isso sabe. Quem não viveu, ouse experimentar, porque vale a pena. Não é fácil, às vezes, não parece fácil, mas o resultado é bem bom. E o truque, esse aqui? Não. E aí eu volto a perguntar para vocês: por que escolhemos a tormenta? Por que nós viemos para o lado das tempestades e não para o lado da tranquilidade? Por que no cotidiano nós enchemos nossa cabeça e nossas escolhas com coisas que nos preocupam? Vocês sabem dizer por quê? É medo, é insegurança, falta de fé, egoísmo, tudo junto, um pouquinho misturado, nenhuma dessas alternativas. Mas fato que muitas vezes no nosso cotidiano a gente opta pela tormenta e nem se percebe. Trago aqui na sequência um vídeo, que você vai passar, não tem muito a ver com tormenta, mas eu acho que o que ele fala nos ajuda a pensar um pouco nisso, do Ricardo Teixeira, né? Um amigo espiritual a quem eu fiz umas perguntas nessa ocasião, quando eu vivi alguns conflitos, porque eu dizia, meu Deus, eu sou espírito, eu conheço tanta coisa, mas às vezes me passa pela cabeça tanta loucura, e às vezes eu me sinto inclinado por essas coisas do mundo, e o benfeitor me disse, meu filho, por que é que você se refere sempre ao defeito do qual quer se libertar? E é assim que a gente faz. Eu não presto, eu não valho nada, como eu sou mentiroso, como eu sou negativo, professor. E diz, por que é que você não se vincula à virtude que quer conquistar? Como eu gostaria de ser verdadeiro, como eu gostaria de ser bom, como eu gostaria de sair desse problema. Então eu vou me nutrindo já da faixa superior para onde eu quero ir, e não absorvendo da faixa negativa da qual eu quero sair. Então, acho que ele resume tudo que eu tentei trazer para você. Então, vamos nos nutrir daquilo que a gente quer ser, não daquilo que a gente quer se livrar. Se a gente quer ter gratidão, vamos exercitar a gratidão. Se a gente quer perdão, vamos exercitar o perdão. Melhor ainda, vamos evitar de causar o transtorno a alguém que possa gerar uma mágoa que precisa vir com perdão. Às vezes no impulso, às vezes no fogo da coisa, na tormenta, a gente fala o que não quer, a gente se atrapalha. Então, vamos nos conectar ao que está acima. Aquilo que eu quero ser grato, eu quero ser compassivo, eu quero ser bom, e é isso que é a nossa direção. E é esse o recado que eu trago para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Carla, pela reflexão, né, dividir com a gente. E quando você falava, eu ficava pensando que se a gente ainda tem encarnado, ainda temos oportunidade de ser diferente. Agora nós vamos passar para a próxima etapa do nosso trabalho, né? Quero convidar todos os médicos trabalhadores para a gente poder ir no nosso momento de paz.